Ela já foi considerada o pão do deserto e hoje é o ingrediente mais disputado das dietas saudáveis. Você conhece o poder milenar das tâmaras? Pois é, no Bem-Estar de hoje, você vai descobrir como esse fruto que atravessou gerações como símbolo de prosperidade pode blindar a sua saúde e transformar as suas sobremesas de um jeito totalmente natural. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Se é sexta-feira, é dia de Walderson. Muito obrigado, Joyce. Olha, eu venho mesmo quando eu estou resfriado e tal, mas eu estou aqui porque é um compromisso que eu tenho com você, é um compromisso que eu tenho com você de casa, porque a conversa é boa, o assunto é legal, então a gente tem que aproveitar as coisas boas que a vida nos dá. É isso aí, o Walderson tá aqui, tá gripado. Quem não tá resfriado agora com esse tempo? Ai, muito chato, né, Joyce? Eu falo, a gente mora nessa bolha de poluição que é São Paulo. Aí qualquer alteração, e você vê uma alteração muito grande. De manhã cedo tá 9 graus, 10 graus, aí quando chega 3 horas da tarde, 25, quer dizer, o corpo é o ioiô, né? Então fica difícil. Mas é o que você falou, mesmo que o corpo não aguente, o compromisso com o público nos mantém aqui, temos que estar aqui, porque de segunda a sexta, 19h45, 50, tem a Força do Agro e a gente tem que conversar com você. Olha só, doces, nutritivas e carregadas de histórias, tâmaras atravessaram milênios como símbolo de vida, energia e prosperidade, conquistando espaço na culinária e na nutrição. Já falamos sobre ela, sobre nutrientes presentes na tâmara, que são inúmeros e fazem bem para a saúde em outro programa, mas hoje vamos abordar um pouquinho de forma diferente. Qual que é a origem da tâmara, Val, e como que ela chegou ao Brasil? Oriente Médio. Quase tudo que a gente conhece ligado com palmeiras, tâmaras, tal, é exatamente essa região onde fica o Iraque, ali, essa região tão conturbada, né? E ao mesmo tempo de um valor histórico incalculável, porque olha, já existe registro de 4.000 anos antes de Cristo, já de ter um certo cultivo regular de tâmaras. Por quê? A tâmara é um fruto espetacular. Ele é super doce, é fácil de carregar, é leve, ele produz muito. Então, e como que ela chega aqui no Brasil? Tinha algumas espécies, né? Pouquinhas, um jardim botânico, esse tipo de coisa. Mas mais ou menos em 2023, o governo, a Embrapa, fez um convênio com os Emirados Árabes Unidos e adquiriu uma série de mudas de tamareiras de boa qualidade. E nessa região do Nordeste, clima quente, seco, que lembra mais essa região do norte da África, exatamente lá eles plantaram isso tudo e a gente pode dizer que aos pouquinhos nós vamos ter tâmaras brasileiras. É verdade, tem crescido lá, tem aumentado a produção por lá, principalmente agora na Bahia, justamente pelas características que você colocou aqui do clima quente. Agora é verdade, né, Walderson, aquela região do Oriente, lá tão conturbada, tem coisas tão boas nas tâmaras, tem especiarias, não é uma região muito antiga, ali a humanidade teria surgido naquela região, né? Com certeza, Joyce, tanto é que a gente aprende em história que esse vale da Mesopotâmia, né, entre os rios Tigre e Eufrates, é onde começa a história de tudo. Babilônia, Assíria, registros bíblicos. Só que é uma gente extremamente inteligente, extremamente capaz, mas extremamente briguenta. Eu fico impressionado como qualquer coisa naquela região é motivo para uma explosão e brigas ideológicas extremamente fortes. Agora, é uma região muito bonita e a gente tem que agradecer porque muita coisa boa que existe hoje em todo o planeta vem exatamente dessa região. E a gente pode dizer que as tâmaras são uma das coisas mais importantes. Uma gente briguenta mesmo, os conflitos lá são tortuosos, se estendem e a briga por terra, por espaço, por religião, por ideologia. É uma loucura, Joyce, porque parece que é um monte de gente cabeçuda, sabe? Que você dá os argumentos, você explica direitinho como é que tem que ser, mas eles reclamam bastante. E tudo bem, pode ter suas origens, porque um lugar que é milenar, que tem, vamos dizer, milênios de história, imagina quanta coisa
essa população já não passou, já não guarda aí como registro. Agora, não precisava brigar tanto, né? Porque, enfim, o planeta é grande, tem espaço para todo mundo, mas lá é muito rico, porque além das tâmaras, tal, existe esse ouro negro, né? O petróleo. E o petróleo ainda é uma grande commodity de energia para o mundo. A gente ainda não conseguiu algo que seja tão produtivo, tão eficiente quanto o petróleo, mas a gente está chegando lá. Eu acho que logo, logo teremos outras alternativas energéticas e quem sabe, nesse momento, diminui um pouco os ânimos nessa região. Exatamente, porque tudo por dinheiro e poder. E realmente, o Brasil pode ser protagonista aí, né? Com as energias sustentáveis, a gente tem falado tanto aqui no agro. Voltando a falar das tâmaras, você falou que ela é muito doce, por isso que ela é chamada, então, de caramelo da natureza? Claro, Joyce, é de uma doçura fora do comum. A tal ponto que muita gente que tem até problemas de saúde, diabéticos, tal, tem que consumir a tâmara com muito cuidado, porque o grau de doçura dela é forte demais. A tal ponto de que só tâmara, se você coloca num pouco de água, a água fica quase como se fosse uma calda de tudo aquilo que é produzido. E o que é mais legal disso tudo, né? Tudo é aproveitado. Porque a gente consome o fruto, mas as sementes também são muito úteis. E é um caramelo por quê? É uma doçura muito grande. Eu lembro que teve um tempo atrás que aqui em São Paulo era muito comum, nas grandes festas, eles servirem tâmaras recheadas. E às vezes era uma briga entre as pessoas. Por quê? Tâmara não é uma coisa que a gente encontra com tanta facilidade ainda. Mas quando você consumia aquilo, você provava, o sabor era tão agradável, tão gostoso, uma doçura tão diferente, que você dizia, não, eu quero mais. E pode ser até um substituto natural para o açúcar, né? Se é tão Eu doce acredito assim. que sim, Joyce. Eu acredito que sim. Desde que você saiba processar, separar, de repente, uma coisa da outra, acredito que sim. Não é à toa que o profeta Maomé, quando ele escreve o Alcorão, ele diz que quando os islamistas, né, o pessoal lá do Oriente Médio, eles têm aquele mês do Ramadã. É aquele mês que você só pode consumir alimentos depois que o sol se põe. Então precisa ser durante a noite. E é um jejum o dia todo. Enquanto tem luz, você não pode consumir nada. Como que você vai quebrar o jejum? Exatamente com tâmaras e água. Porque o próprio profeta Maomé dizia, se você consumir essas tâmaras junto com a água, você vai ter uma força física, vai ter uma resiliência biológica fora de série. Então, não é à toa que eles são tão resistentes. É por isso, então, que é considerado aí um dos alimentos mais antigos e completos da humanidade, por essa força, essa energia, né, que o consumo da tâmara proporciona para o homem. Com certeza, Joyce. Eu acho que dá não só essa força muito grande, essa capacidade de nutrição tão grande, como era também considerado um alimento sagrado. Por que o Maomé dizia que você tinha que quebrar o jejum com 3 tâmaras e água ou 7 tâmaras e água? Porque a tâmara não era apenas um alimento bom para o teu corpo. Se você consumia direitinho, quebrando o jejum e tal, prevenia de qualquer tipo de envenenamento, e às vezes a gente é envenenado até por água, sem a gente perceber, e também era eficiente contra a feitiçaria, contra as demandas que todo mundo recebe, às vezes mesmo sem querer. Basta um pensamento negativo para uma pessoa ou para uma situação, você já está mandando uma carga. E não sei por quê, a tâmara tem essa capacidade de nos proteger. E é o que a gente sempre fala que o espírito e o corpo, eles são ligados. Se faz bem para o corpo, faz bem para o espírito. Se dá energia para o corpo, dá energia para o espírito. Com certeza, Joyce, porque uma coisa caminha junto da outra. A gente não pode cuidar só do corpo
esquecendo do nosso lado emocional, nosso lado espiritual. E você também não pode só achar que vai se tornar arcanjo, né? Vai de repente voar só cuidando da parte espiritual, esquecendo das necessidades biológicas que nós temos. Então, uma delas, talvez a principal de todas, é isso que? A alimentação. Nós temos que nos alimentar para viver, não é nem para sobreviver, é para viver. Se você, há muito tempo que eu falo aqui da própria Força do Agro que o grande problema da humanidade não é a comida, é a falta da comida. E quando você descobre alimentos tão especiais como a tâmara e que pode te dar essa força toda física e espiritual, meu Deus, vamos aplaudir e vamos consumir isso aí. Bem que você falou, e as pessoas só vão dar valor e parar de criticar o agro quando houver falta de comida. Porque enquanto tem, a gente não dá bola, a gente subestima. É verdade. Eu lembro sempre de uns amigos estrangeiros que eles diziam assim: vocês brasileiros reclamam de barriga cheia. Porque que outro lugar do mundo que você anda pela rua e você vê a arborização feita de mangueira, de goiabeira, de coqueiro, de frutas, né? De jambo, de siriguela, enfim, está aí plantado na rua e a natureza é fértil demais. Então, é só a gente olhar com cuidado, saber escolher, saber consumir, que praticamente a natureza se encarrega de nos alimentar. Agora, não podemos perder o controle. Por quê? Porque em nome da ganância, em nome do poder, em nome da opressão que a gente quer fazer em relação aos outros, às vezes nós abrimos mão das coisas mais básicas que o ser humano precisa, né? Consciência, caráter e principalmente responsabilidade. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ai, detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Eu assino a Oeste porque acredito na importância da informação confiável. Prefiro formar as minhas opiniões e não receber opiniões prontas. A Oeste se destaca por oferecer conteúdo consistente, sem viés partidários e com respeito aos fatos. Por isso eu recomendo. Se você valoriza informação com responsabilidade, vale a pena fazer parte também. Assine a Oeste. Você também.
Ô Val, então você apresentou aqui, né, as riquezas da tâmara, por isso que ela é tão valorizada no Oriente Médio. Muito, Joyce, muito, porque ela não só está presente no dia a dia de todas as pessoas, como ela também tem todo um processo histórico, né? Quer dizer, consumir a tâmara não é apenas você consumir um alimento qualquer, você está como que se alimentando de toda aquela história, de toda aquela bagagem cultural que aquela região do planeta tem. Então ela é super significativa porque ela representa a vida. Não é à toa que é dita que é a árvore da vida. Tem uma coisa muito interessante, Joyce. No Alcorão, eles falam, tem os capítulos, né? Eles chamam de sutras. Tem um que é dedicado a Nossa Senhora, Sutra de Maria, eles chamam de Miriam. E que conta exatamente como que Maria dá à luz, como que é o nascimento de Cristo. É um pouquinho diferente do jeito que os evangelhos contam. Mas o bonito dessa história é que ela está no campo, andando, e começa a sentir as dores do parto. Só que do lado dela tem uma tamareira. Então vem um anjo e diz para ela sacudir a tamareira, aí caem os frutos e ela consome os frutos como uma maneira de aliviar as dores do parto. Então, até isso, os orientais ali do Oriente Médio se preocupam. Quer dizer, não é apenas um alimento próprio para o corpo, ele tem toda uma história até de importância para as mulheres, porque é muito rico de aminoácidos e flavonoides, enfim, esses nomes todos, eu não sou médico, então eu só escuto isso tudo. Mas, enfim, toda essa riqueza vai ajudar principalmente aquele novo ser que está nascendo. Isso é muito bonito. Por isso o símbolo da vida, então, ela é o símbolo da vida. É o símbolo da vida. E se você algum dia vir aqui a São Paulo, você pode visitar a igreja do Mosteiro de São Bento, no centro da cidade. E a igreja é toda decorada, dentro tem umas pinturas de umas palmeiras. E no início, eu era bem jovem, eu não entendia direito, falava assim, mas por que decoraram com coqueiro? O que tem a ver a igreja de São Bento com coqueiro? Até o dia que um monge me disse, não são cocos, são tamareiras, porque é exatamente a árvore da vida, e na tradição do Oriente Médio, é a árvore que estava plantada no centro do paraíso e ela alimentava todos os seres daquela região. Então, é um símbolo de vida, de força, de resiliência, de acolhida, até de segurança, né? Isso é muito bonito. E tudo isso vem da natureza. Agora, o que quer dizer, Val, o ditado, quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Isso é uma coisa muito interessante, Joyce, porque a tamareira leva muito tempo para frutificar. Então é dito que aquela pessoa que plantou uma tamareira, quem vai colher os frutos serão seus netos. Em média, ela leva 70, 80 anos entre a germinação até produzir os primeiros frutos. Então, o Oriente tem uma leitura muito bonita, porque ela diz assim que quando você planta uma tamareira, você não está pensando em você. Você está pensando nas gerações seguintes. Você está pensando nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. E você está colocando ali como se fosse o presente que eu estou deixando para o seu futuro ser brilhante, ser bonito e ser altaneiro. Não é à toa que em hebraico, quando você quer falar que uma mulher é bonita, que ela tem, enfim, uma energia diferente, você diz, ela é uma tamareira. E é muito comum até nos países lá dessa região, mulheres receberem o nome de Tamar, ou tâmara, ou tamara. É muito comum, porque vem exatamente dessa palmeira, bonita, elegante e dona da vida. E o que você colocou aqui é pensar na posteridade, pensar no depois, porque a gente não pode simplesmente vir nessa vida, pensar no hoje, pensar em mim e partir sem deixar um legado, sem deixar uma história, né? Não pode, Joyce. Principalmente nós que estamos relacionados com o agro. A gente não pode fazer isso de maneira nenhuma. Por quê? Porque a natureza é muito pródiga.
ela é muito importante. Com o mínimo de cuidado, ela vai estar sempre se reproduzindo. E quanto melhor você tratar essa natureza, quanto melhor você tratar essa terra, melhor você tratar as espécies botânicas, mais você estará garantindo vida para você e para toda a sua descendência. Porque, olha, não é nada, nós já estamos aqui há alguns milhões de anos. E tudo indica... Tudo bem, o planeta está numa confusão muito grande, muita gente fala que a gente já está no final de carreira, que, enfim, o apocalipse já está aí acontecendo, mas as crianças estão nascendo, as novas gerações estão chegando e elas precisam comer, elas precisam se alimentar, elas precisam de coisas boas. Então, quando você trata bem das suas plantas, você trata bem da sua plantação, seguramente você vai ter uma linda colheita. E não é apenas uma colheita de frutos, não. É uma colheita de boas energias. Exato. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Olá, eu assino e recomendo a Revista Oeste pelos seus valores cristãos, éticos, a verdade, compromisso, desde o seu início, que não aceita verba pública, porque não tem rabo preso com ninguém. Noticia, escreve, narra, comenta os fatos na sua essência, sem medo. Assine a Oeste você também. Agora, as tâmaras, né, são lá do Oriente, são tão valorizadas, a gente falou de todos esses benefícios aqui, tão rica, né, uma simbologia tão importante. O Brasil está plantando também, está produzindo, é o clima quente. Você colocou no início, é a Embrapa que trouxe, a Embrapa, né, que ajuda a transformar esse Brasil nosso aqui e ajuda a produzir o que nós temos aqui, que é responsável pelo país ter se tornado um importador e agora um exportador. A gente evoluiu esse tempo todo, as pessoas criticam, as pessoas não enxergam que lá nos anos 80 a gente ia no supermercado, tinha um tipo de bolachinha, porque mesmo a agroindústria, mesmo industrializada, era muito pouco e era caro. Hoje tem uma infinidade, você não sabe o que escolher, justamente porque
Porque a Embrapa, que é a pesquisa, que é o estudo, que é a ciência aliada ao trabalho do homem do campo, deixou tudo mais abundante, né? Para a gente ter essa oferta maior. Isso daí é perfeito, Joyce, porque a gente tem que valorizar e procurar entender cada vez mais o papel dessa empresa brasileira. Porque adaptar uma planta é muito diferente de você importar um trabalhador e trazê-lo só para prestar serviço numa coisa. Não. Você vai estar transformando aquele ser vivo, porque uma planta é um ser vivo, de maneira que ela, nesse novo lugar, nesse novo clima, nesse novo ambiente, ela produz ainda com mais qualidade. A gente sempre teve dificuldade aqui no Brasil, por exemplo, de plantar trigo. E nessa semana mesmo eu vi uma reportagem belíssima sobre um novo tipo de trigo que a Embrapa desenvolveu, adaptado para as condições brasileiras e dando, olha, uma produção fora do comum. Então, é claro que a gente tem que respeitar essa pesquisa, tem que respeitar essa instituição e valorizá-la cada vez mais, porque não adianta, o Brasil é uma terra agrícola. A gente, nós temos grandes fábricas, temos grandes industriais, temos institutos de tecnologia muito grande, mas a nossa grande riqueza mesmo é a terra brasileira. Nossa riqueza, nossa vocação, e todo mundo já sabe que o agro é lindo, é maravilhoso, movimenta o país, o agro não desmata, não polui, não é tóxico. Agora, o que você precisa saber, todo mundo quer furar a bolha e não sabe como furar a bolha. O que é furar a bolha? É mostrar o agro verdadeiro, é quem faz o agro, que é o produtor rural, é o homem do campo que está lá trabalhando de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, é ele que produz, é ele que colhe e é o que menos ganha, porque quem ganha são os atravessadores. E como nós falamos aqui com o público rural, falamos também com o público urbano, a gente sempre vai frisar aqui, mostrar a verdade sobre o agro. O que é a verdade sobre o agro? É valorizar, estimular o homem do campo, que é quem realmente faz, e não os atravessadores, as tradings, a agroindústria, os bancos, o governo de uma certa maneira. É o produtor, é o homem do campo que precisa ser estimulado. Porque ele é a base de tudo, né, Joyce? É ele que está lá diretamente relacionado com a terra, é ele que está diretamente relacionado com a planta e é ele que vai, enfim, estabelecer essa relação de vida entre a vida humana e essa vida da natureza, essa vida botânica. Então, não adianta nós dizermos assim, não, mas está na hora da gente ser mais tecnológico e pensar... Ok, vamos pensar nisso tudo. Porém, a base é exatamente esse produtor rural, essa pequena produção, porque às vezes é até mais fácil você pegar hectares de terra, botar umas maquinonas lá e fazer uma produção que você praticamente não tem relação nenhuma com ela. Agora, quando você vai lá todo dia, olha a sua horta, olha a sua plantação pequena ou média, tal, e tem aquele cuidado, aquela relação direta mesmo, é como se fosse uma família. Você, sua esposa, a terra, a planta, tal, é tudo uma coisa só. É um conjunto que traz o quê? Vida. E é isso que nós precisamos. Precisamos de vida. Vida, saúde. O Brasil é o país do agro. É sim, mas precisamos criar estímulos, políticas, condições para o homem do campo produzir e ganhar mais, porque se ele colhe muito, o preço cai. Se ele colhe pouco, o preço também cai, porque é o mercado que dita os preços e para o consumidor, o preço sempre lá em cima. Val, muitíssimo obrigada, sempre um prazer essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu acho que a gente consegue atingir também quem está aí no outro lado, porque participa, a gente tem um retorno aqui, o carinho de vocês é fundamental para a gente se manter aqui. É muito estimulante, Joyce. Eu acho que é gostoso porque a gente tem uma parceria boa. Você de casa sempre manda comentários muito legais e a gente sente que estamos contribuindo de alguma maneira para a sua vida ser melhor, para a nossa vida ser melhor e para este planeta, quem sabe, ser esse paraíso que a gente está buscando há tanto tempo. Então, olha, viva o agro, força e vamos em frente. Tenhamos fé, a gente chega lá. Um excelente final de semana para você e até segunda-feira.